é o que a gente passa a discutir a partir de agora com um dos mais respeitáveis advogados em direito eleitoral do país, o doutor Gustavo Ferreira. Doutor Gustavo, um bom dia. Bom dia, bom dia os ouvintes da CBN. Sempre prazer estar aqui com o amigo falando um pouquinho de direito eleitoral e direito eleitoral em tempo real, né? Em tempo real. Direito eleitoral em tempo real. Em tempo real. O que de fato, professor Gustavo Ferreira, a ação diz, o que é que o Tribunal Superior Eleitoral está discutindo nesse momento? Bom, vamos lá. Elisa, excelente tua pergunta. É normal, primeiro vamos explicar os caminhos normais da justiça. É normal haver ações eleitorais em campanhas, não só de prefeito, governador, mas como também de presidente. Tá? A eleição do ano passado foi uma eleição extremamente polarizada e disputada, não somente em termos políticos, mas também jurídicos. Ao todo, 16 ações contra o ex-presidente da República. Em tramitação no TSE de alegações de abuso de poder político ou abuso de poder político econômico e desvio dos meios de comunicação social. São sanções previstas na legislação eleitoral que podem gerar multa, perda do mandato, mas se não tem mandato, e inelegibilidade por 8 anos. Tá? Essa ação, que é a primeira, veja só, o fato de existir ação não quer dizer que ele vai ser condenado em todos, né? Mas só explicando como está a situação jurídica do ex-presidente do TSE. Essa ação, que é a primeira que está sendo julgada, ela tem como mote principal, vamos botar assim, a vinculação daquele encontro com embaixadores que o então presidente Jair Bolsonaro fez e que foi transmitido pela EBC, pela Brasileira de Comunicação, para todo, para em âmbito nacional, em breve pública, onde se lançou uma série de críticas à justiça eleitoral. Com base nesse vídeo, nessa divulgação, e também nos atos de 7 de setembro, que já foram posteriores, mas o principal é essa reunião com os embaixadores, se pediu a condenação por abuso de poder político. E aí, o que é o abuso de poder político? Né? Traduzindo aquela brincadeira, traduzindo do juridiquês para o português, é o uso da máquina pública em favor de um candidato. Também se pediu desvio nos meios de comunicação social. Também traduzindo, o que é isso? É você usar os meios de comunicação, rádio, TV, internet, né? Para fazer a divulgação da sua campanha fora daquilo que é permitido pela legislação eleitoral. Agora, professor Gustavo, primeiro uma informação e segundo uma consulta. Além do o ex-presidente Jair Bolsonaro, também é réu no processo o ex-candidato a vice-presidente, Walter Braga Neto, general Braga Neto. Mas a informação essa ação, ou seja, esse ato que faz parte dessa ação de investigação judicial eleitoral, a conhecida AIGE dos advogados eleitorais, ela aconteceu ainda já como candidato ou antes da candidatura? Bom, excelentes perguntas. Primeiro, por que a presença do vice-presidente? A jurisprudência eleitoral exige, nesse tipo de ação, quando eu estou tratando de uma chapa, né, presidente, governador, prefeito e senadores, que todos sejam incluídos na ação. Então, já é uma exigência formal. Além daqueles eventualmente envolvidos, mas que no caso específico, quando eu tenho uma AIGE, se é contra um presidente, um governador, prefeito ou um candidato a senador, os vices e os suplentes de senadores têm que estar presentes. Então, por isso, a colocação do vice-presidente é uma exigência formal para essa ação seguir. Não quer dizer que ele tenha que ser condenado automaticamente, vai depender da apuração dos fatos. Tá? Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato aconteceu durante as eleições? Não. O fato aconteceu no mês de julho, antes do período eleitoral propriamente dito, que começa a partir do dia 15 de agosto. Mas aí vem um ponto que é interessante,
A compra de voto, a captação de lista de sufrágio, o nome bonito que tem, né, o nome bonito técnico que a legislação eleitoral deu para a compra de voto, ela só pode acontecer no período das eleições. O abuso de poder político, o abuso de poder econômico, que é quando eu quero interferir na vontade das pessoas usando a força do meu poder político ou do poder do dinheiro, ele pode acontecer fora do período eleitoral, mas eu só posso entrar com ação no período eleitoral. Perfeito. Então, veja que é curioso isso. Por exemplo, carnaval do ano que vem, o Elias vai ser candidato pelo partido da CBN. Tá? Aí o Elias faz um bloco de carnaval em Pindoba distribuindo 20 mil camisas com bebida, com comida de graça para todo mundo. Pindoba tem 2 mil habitantes, você faz uma festa para 20 mil pessoas. Tá? Isso no carnaval. O adversário seu vai ter que esperar, vai ter que guardar tudo isso. E quando você se registrar a candidatura, aí sim ele vai poder entrar com a AES, alegando abuso de poder econômico. Então, o abuso de poder ele pode acontecer fora do período eleitoral, mas a ação sobre ele, e abuso seja poder político, poder econômico, só pode ser proposta depois de iniciado o período eleitoral. Olha, nós estamos falando sobre essa ação propriamente dita, mas o ex-presidente é investigado em outras 15 ações no Tribunal Eleitoral. Eu quero lembrar aqui também a composição do plenário da Corte Eleitoral no dia de hoje, os ministros Alexandre de Moraes, que é o presidente, Benedito Gonçalves, que é o relator, que abrimos aqui a nossa conversa. Ele está nesse momento iniciando a leitura do seu relatório, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Nunes Marques, Raul Araújo Filho, André Ramos e Floriano Azevedo. Quais são os passos, as etapas de um julgamento como esse, professor? Bom, vamos lá, Elias. A primeira etapa é justamente houve as sustentações, 15 minutos, para a sustentação, para quem não é do direito, né? Aquele momento em que o advogado dá a acusação, porque é uma ação, ele vai fazer alguns dos seus argumentos para que a ação seja acolhida. Nesse caso, são 15 minutos. Depois vem o advogado da defesa, que vai fazer as alegações para que a ação não seja acolhida. Na sequência, ao término dessas sustentações orais, dessas alegações feitas ali, e o que normalmente se faz, né, Elisa, é um resumo do processo, os principais pontos da acusação e da defesa, começa a leitura do relatório e do voto do ministro relator, que nesse caso tem que ser um corregedor geral eleitoral. Nesse caso tem que ser o corregedor, o ministro Benedito Gonçalves. Tem que ser. A AIG, ela é um pouquinho diferente das outras ações. Quando ela já tem um relator próprio, tem esse relator, corregedor geral eleitoral no TSE, no caso do TRE, o corregedor regional eleitoral. Então ele obrigatoriamente é o relator, é um pouco diferente das demais. Então, o que está acontecendo nesse momento é que o ministro Benedito Gonçalves está lendo um resumo do caso, mas ainda não é o seu voto. O seu voto só vai acontecer após a manifestação do autor da ação, daqueles que são investigados e do Ministério Público Eleitoral, não é isso? Na verdade, o que se faz, Elias, o relator, ele pode ler o relatório, que esse resumo tem a sustentação, né? E depois da sustentação vem o voto. É muito comum os advogados dispensarem o relatório, tá? Não quer dizer que não é obrigatório ter a leitura do relatório. Após a sustentação já começa a leitura do voto do relator, e aí o que acontece? Pode haver um período que a gente chama de debate, que é quando os demais ministros que já receberam voto antes, é importante, o voto já foi distribuído, os ministros já têm conhecimento desse voto, podem tirar dúvidas de eventuais pontos do voto. E na sequência, depois desses debates, se é que vai ter os debates, também não é obrigatório ter debate, já se começa a colher os votos em si. Então, o que é que vai fazer? O relator vem, termina, dá o voto dele pela condenação,
ou pela não condenação, ou pela condenação em parte. Ele pode até dizer, olha, entendo que houve realmente e vou aplicar apenas multa, não vou tornar ele elegível, isso é possível. Na sequência, se o presidente vai perguntar se alguém quer debater, tem alguma dúvida, algum ponto que não tenha ficado claro. Se ninguém se manifestar pelos debates, aí já começa a colher os votos dos demais integrantes. Os votos dos outros 6 ministros. Agora, professor Gustavo, eu posso pedir vistas? Pode. O que acontece se pedir vistas? Imaginando aqui que qualquer um dos ministros venha pedir vistas. O que é que significa isso? Bom, vamos lá. E é uma pergunta. O que é que significa desse danado de vista? É quando o ministro ele entende que precisa ver o processo para poder analisá-lo melhor e assim proferir seu voto. Quando há um pedido de vista, e assim, Elias, até o término do julgamento pode ser pedido vista, tá? Qualquer um pode pedir vista. Vamos imaginar, está 6-0 para condenar ou para absolver. O presidente, que nesse caso é obrigado a votar, ele pode pedir vista para trazer o voto depois. Quando se pede vista, o julgamento é suspenso. Quando se pede vista, o julgamento é suspenso. E aí, por uma mudança regimental deste ano, 2023, para evitar que os processos ficassem muito tempo parados, a vista ela tem duração de 30 dias. Ela tem duração de 30 dias. 30 dias, isso. Bom, esse mesmo ministro pode pedir vista de novo? Olha, não há nada impedindo, mas não é muito comum. O presidente o presidente da corte pode consultar os demais membros ou de ofício negar um novo pedido de vistas? Olha, negar a vista, Elias, não. Agora, vamos lá. Deixa eu colocar uma situação interessante. Ao voto do relator, vamos imaginar que eu, Gustavo Ferreira, estou lá e peço vistas. Você, Elias, e a Flávia também estão lá no TSE. Qual é a prática? Quando alguém pede vista, ninguém mais vota. Espera o retorno das vistas. Só que antes, o presidente ele é obrigado a perguntar: alguém quer voto? Ou todos vão esperar o retorno das vistas? Normalmente, em 99% dos casos, os demais se pronunciam e dizem: não, a gente espera o retorno, então para o julgamento aí. Mas já aconteceu, de alguém quer antecipar voto e tem ministro que fala: eu quero sim, e antecipo o voto. Então, o fato do Gustavo ter pedido vistas não impede que você, Elias Ferreira, que a Flávia diga: não, a gente vai antecipar o voto. O voto da gente pela absolvição, pela condenação, que seja. Vocês já podem colocar o voto. Então, o pedido de vista, ele suspende o julgamento, mas ele não impede que nessa sessão os demais ministros já antecipem o voto deles. Imaginando aqui uma situação, professor Gustavo, vamos dizer que o ministro que peça vistas, mesmo indo contrariamente aos demais votantes, não modificaria o resultado do ponto de vista numérico. Vamos dizer que são 7 aqui os ministros e que 4 já tenham se manifestado por absolver ou por condenar. Esse pedido de vistas modifica o resultado a posteriori? Pode ser que não modifique. Veja, estamos no campo da possibilidade, né? Pode ser que ao retornar à vista, esse ministro que pediu traga um ponto que aqueles que já votaram, que o julgamento não foi encerrado. Então, ao retornar com as vistas, eu observei que tem uma nulidade, eu observei que tem um ponto mais grave, e aí quem já votou pode alterar seu voto. Pode alterar o voto. Pode alterar o voto. Olha, eu votei pela absolvição, de fato, por esse ponto. Isso é um absurdo, vou pela condenação. Não, eu tinha votado pela condenação, mas não tinha olhado esse detalhe, esse nuance diferente. Imaginando... É possível, não estou dizendo que acontece. Imaginando aqui, professor, de que, no caso em tela, o ex-presidente Jair Bolsonaro venha a ser, de fato, condenado. A coisa não é tão simples, porque se trata de um
presidente da República, no exercício da presidência da República, dizendo que o seu país não trata bem as eleições pelo mesmo modelo que ele tinha sido eleito 4 anos antes. Imaginando que ele venha a ser condenado, o cumprimento é imediato? Sim. Porque o que acontece? Pela lei da ficha limpa, ele só até 2 observações sobre o seu comentário. Mas, primeiro, a técnica, né? Há 2 observações, mas primeiro a direta. A lei da ficha limpa prevê que a condenação por órgão colegiado, em situações como essa, automaticamente atrai elegibilidade. E a lei não faz a distinção se o órgão colegiado está julgando como órgão originário, ou seja, como primeiro julgador, que é o caso do TSE, ou está julgando em grau de recurso, quando recua da decisão. Então, com essa decisão do TSE, automaticamente o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, fica inelegível. Tá? E essa inelegibilidade é interessante, ela é de 8 anos e ela começa não no dia de hoje, vamos imaginar, o julgamento é concluído hoje com a condenação. Ela começa a partir da eleição de 2022. Então, é interessante isso. O prazo começa na eleição. Então, ele fica inelegível de 2022 até 2030. Até 2030. Muito bem. Professor Gustavo, eu vou aqui agradecer a sua participação. Julgo essa participação inicial. Quero dizer que já temos um encontro marcado para amanhã, muito provavelmente para saber se ainda estaremos ouvindo os votos dos ministros ou se já teremos uma condenação ou absolvição ou até mesmo um pedido de vistas. E mais, porque o mesmo não irá acontecer com Donald Trump nos Estados Unidos, que passa por um procedimento parecido, semelhante, por outras motivações lá nos Estados Unidos, mas talvez pela ausência da chamada, aí popularmente chamada lei da ficha limpa, existente aqui no Brasil e inexistente entre os americanos, para que a gente possa fazer um contraponto, porque tem muita gente querendo fazer essas comparações. Professor? Agradeço desde já, Elis, pelo convite, voltar e falar um pouquinho de direito eleitoral. E na torcida de amanhã eu já está com a voz um pouquinho melhor. A gripe chegou. Tá certo. Professor Gustavo Ferreira, sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia.